Amigos do Saúde Digital, estamos hoje trazendo mais uma vez um tema em que eu já falei aqui, que eu faço advocacy para a pesquisa clínica, mais um tema com uma super especialista médica falando direto do Reino Unido, uma médica brasileira que está no Reino Unido, para a gente entender o panorama da pesquisa clínica no Brasil, fazer uma comparação com o que acontece no mundo e entender como eu, enquanto profissional de saúde, como eu, enquanto médico, como eu, enquanto executivo de saúde, como eu, enquanto paciente, posso participar de pesquisas clínicas com o objetivo de aproveitar o potencial enorme que o Brasil tem para desenvolver pesquisa clínica. Talvez um dos países mais privilegiados para evoluir na pesquisa clínica seja o Brasil. E a gente precisa avançar nisso. Então, enxergando esse potencial é o que eu falo, que eu faço advocacy, porque a gente tem muita oportunidade para evoluir e avançar, e recorrentemente tem trazido esse tema aqui para vocês. Eu estou aqui com a doutora Julia McLean, médica que fala lá do Reino Unido e que trabalha e sempre trabalhou com pesquisa clínica, e nós vamos entender um pouquinho. Júlia, obrigado pela sua participação aqui conosco. Quem nos apresentou foi o Pedro, seu sócio da EP Health. E, primeiramente, eu queria que você contasse um pouquinho do seu background. Quem é a doutora Júlia? Como que você entrou na pesquisa clínica e o que você tem feito hoje? Bom, obrigado, Lourenço, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é apaixonante, que é a minha atividade, né, de vocação e de trabalho. E vou contar um pouquinho sobre o meu background, como que as coisas evoluíram, como é que eu caí nessa jornada de pesquisa. Eu sou médica, né, como você, e eu venho de uma família de muitos médicos, então a relação com a saúde ela sempre foi muito natural, né, sempre esteve dentro da minha casa, e já na faculdade eu comecei a ficar curiosa, né, por estudos, pelo esse processo de descoberta, né? Eu acho que eu não tinha total noção do que me encantava lá no início, depois eu fui entender que era o processo de descoberta, e na faculdade eu já procurei trabalhar junto com mentores e fazer iniciação científica, então eu trabalho desde sempre, né? Desde minha formação eu já cresci, digamos assim, dentro do ambiente de pensamento científico. Então começa tudo aí. Eu depois fui para a residência médica, eu sou neurologista de formação, fiz mestrado, fiz doutorado, mas o meu grande pulo, né, o salto para, de fato, começar a jogar esse jogo mesmo com mais força, ele ocorre quando eu me mudei do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha originalmente, para São Paulo, e em São Paulo eu comecei a entender que existiam possibilidades da gente gerar evidências, né, de trabalhar com estudos que fossem mais fortes e pudessem trazer resultados para a prática clínica de uma forma mais contundente. E isso foi em 2012. Então, a partir de 2012, eu comecei essa jornada de ser primordialmente pesquisadora, né, além de médica assistente, e entre 2015 e 2016 eu passo a ser somente pesquisadora, né? Então eu sou pesquisadora, né, que é um bicho estranho, né, uma profissão que até antes da pandemia a gente perguntava assim, o que você faz? Você é médico? Sim, eu sou médica, mas eu sou pesquisadora. Hã? O que pesquisador faz, né? Depois que com a pandemia as pessoas começaram a entender a importância de fazer pesquisa. Então, foi essa minha trajetória. Mais adiante, com o avanço de ciência, de exposição, eu comecei a entrar no mundo da tecnologia, no mundo do empreendedorismo, mas isso foi
muito embutido dentro dessa busca de métodos, né, de formas de trazer mais conhecimento, de gerar mais evidências, né, para a nossa prática médica. Então, a minha história com a EP Health, ela é nada mais do que uma evolução natural, né, dessa busca de formas diferentes e de inovação dentro da jornada como pesquisadora. Perfeito, Júlia. E aí, a EP Health já esteve aqui conosco, né? O Pedro, seu sócio. Então, você, médica, neurologista, mestrado, doutorado, se torna pesquisadora. E o pensamento do pesquisador, Júlia, eu acho que tem muita semelhança com o do empreendedor. Exato. Porque é muito baseado, né, no teste e nas tentativas, nas hipóteses, nos testes e erros, né, de como eu posso aproveitar melhor os meus recursos à luz do que eu sei, do que eu conheço. Então, eu fico eu faço essa comparação de uma maneira muito clara, assim, eu não sou pesquisador, sou empreendedor, mas quando eu vejo o dia a dia do pesquisador, o dia a dia do cientista, é muito parecido o pensamento. Talvez, Júlia, os propósitos são quase que semelhantes. Pode parecer distantes, mas são quase que semelhantes os propósitos de um empreendedor que está lidando com a inovação, em trazer algo novo para o mercado, com um pesquisador. E aí eu queria entender, aprofundando mais nessa carreira, você foi fazer pesquisa onde? Como que você é pesquisadora onde? Como que um médico se torna pesquisador? Eu acho que você coloca uma questão muito importante, como é que se torna, como é que se forma. Hoje em dia, a gente tem, graças a Deus, uma exposição muito maior e muito melhor a oportunidades de formação, né? Muito mais amplo e muito mais complexo do que quando eu comecei a minha jornada. Então, já na faculdade, na escola, existem as inúmeras possibilidades de iniciação científica, né? Que os alunos podem buscar mentores para ajudá-los, né, a desenvolver método científico. Como que eu formo uma questão, como é que eu desenvolvo um projeto, né? Mestrado e doutorado, muitas vezes, claro, te aprofundam na tua formação, eles não necessariamente te levam dependendo da sua linha, te levam para uma formação, para uma atuação de pesquisa, eles podem te levar mais para uma atuação de ensino, né, de professores. Então, uma coisa, né, docência. E às vezes a gente acha que todo pesquisador é professor, todo professor é pesquisador, e que tudo isso coexiste na mesma magnitude, não necessariamente, né? Não necessariamente o mestrado e o doutorado, eles são importantes, mas o que eu diria que é o mais importante, eu acho que o que mais me transformou em uma pesquisadora foi quando eu já tinha feito o meu mestrado, né, que foi em Medicina e Ciências da Saúde, na área de atuação em neurociências, mas quando eu fui começar a trabalhar no Instituto de Pesquisa Clínica mesmo, trabalhando com ensaios clínicos, e eu começo o meu doutorado ali, na verdade, eu aprendi a ser pesquisadora ali naquela prática, né? Eu busquei também o aperfeiçoamento, né? Eu fiz também, junto com o doutorado, também um aperfeiçoamento junto à Duke University de pesquisa, mas foi esta prática de estar trabalhando num instituto de pesquisa que fez com que, de fato, eu me tornasse pesquisadora, né? Naquela época, parece que faz um tempão, assim, não faz tanto, mas a gente não tinha tantas pós-graduações em pesquisa clínica como hoje tem, né?
e tantos cursos, não era tão amplo. Hoje tem, né? Então, hoje você tem essa oportunidade, tem vários exemplos aqui excelentes no Brasil, com profissionais que têm muita experiência, mas a minha dica aqui é nada disso vai fazer com que você se torne, você só se torna fazendo. Você só se torna mesmo pesquisador quando você está à frente do projeto e você é o responsável por aquilo. Então, perfeito. É a prática claro, que vai fazer. É a prática vai te dar esse título, exato, né? Porque e é muito interessante diferenciar a carreira da docência, que muitos docentes podem fazer pesquisa e muitos pesquisadores podem ensinar. Mas sempre exato. Tem aquela veia ali principal, né? O core dessa carreira. E aí, vamos trazer para o Brasil. Esse médico que quer ir para esse caminho, ele precisa geralmente estar num centro de pesquisa clínica. Esses centros são privados, são públicos, estão ligados às grandes universidades públicas. Como que é essa fotografia dos centros de pesquisa clínica onde os pesquisadores trabalham no Brasil? Outra pergunta e outro comentário super, super importante, né? Que as pessoas até algum tempo pensavam assim, muito... mas existe carreira de pesquisador, né, no Brasil, e isso foi uma carreira que foi meio que inventada, né? Então, se você colocar há mais uma década, 10, 15 anos atrás, o que a gente classicamente imaginava? Que você só conseguiria ser pesquisador clínico se você estivesse ligado a um serviço universitário e também a uma carreira acadêmica, né? E ali ligado a um centro de pesquisa universitário. Esse era o modelo que existia, né? Mas se começou a ampliar, e isso foi muito bom quando os hospitais ou centros que não eram as universidades, passaram a entender a importância de realizar pesquisa nos seus meios e começaram a desenvolver os centros de pesquisa nos hospitais privados, por exemplo, né? Então, o que hoje nós temos muitos hospitais privados com centros de pesquisa excelentes e com pesquisadores muito experientes. Então, você tem muito mais possibilidade de você exercer essa atuação, né, dentro de inúmeros meios, o que era um pouco diferente. Foi uma quebra de paradigma que ocorre entre 10 e 15 anos atrás, isso, quando se pensava assim, mas não é uma universidade, como é que isso vai acontecer? As pessoas não tinham essa visão, né, e hoje é muito diferente, né, no Brasil. Então, você pode tanto aqui quanto acolá, você tem sim essas possibilidades de atuação. Perfeito. E aí, Júlia, muitos dos que nos ouvem são executivos, trabalham na saúde, e aí eu queria entender assim, quais são os pilares para eu construir, criar um centro de pesquisa clínica? Creio eu que, aí você me corrige, um dos pilares importantíssimos é o paciente. Eu tenho que ter um volume de pacientes adequado para eu exercer essas pesquisas clínicas. Então, eu tendo o paciente, eu também preciso ter um corpo clínico, esses pesquisadores que vai conduzir essas pesquisas. É por aí? É e não é. Por quê? Aí a gente entra na tecnologia. Se eu pensar que eu só consigo fazer pesquisa se eu estiver fisicamente em um hospital, num centro que tem muitos pacientes, é correto, né? Se eu quiser entender aquela minha população. Mas, graças a Deus, a gente tem tecnologia que nos permite colaborar. Então, o que a gente precisa hoje? A gente precisa ter colaboração. Então, as redes de colaboração, os grupos em que a gente vai trabalhar ensaios multicêntricos, estão acontecendo em
fazendo estudos em que acontecem simultaneamente em vários hospitais, né? Então, pode ser que eu não tenha ali todo o volume, mas eu uno colegas para trabalharmos juntos em grandes projetos, e a gente sim consegue fazer um projeto maior. Então, aí vem um conceito que é muito importante, né, que é o da colaboração, para que a gente tenha generalização dos nossos achados, e para que a gente vá para aquilo que você muito bem colocou, que é o ponto inicial, é o paciente. A gente precisa chegar no paciente, não fazer o paciente chegar na gente. Onde é que esse paciente está? Né? Então, hoje, com tecnologia, a gente chega mais no paciente, a gente está colocando aplicativos para o nosso paciente, a gente está instrumentando, digitalizando a atenção primária, né? O trabalho que a eThealth faz. Então, existe esses dois conceitos que são muito importantes: colaboração e o sentido de que nós precisamos ir atrás das pessoas que precisam, porque a cultura, né, da pesquisa, ela é uma coisa um pouco mais recente no nosso meio do Brasil, e a gente ainda precisa educar a nossa população, né? A pandemia teve um fator bom, se é que a gente pode dizer, né, de aprendizado nisso. As pessoas começaram a entender que era importante ter estudo para entender qual era o melhor remédio para tratar, né? Então, cada vez mais a gente precisa colocar esse tipo de conhecimento, e nisso a atenção primária é muito importante para que eles, né, para que estejam mais ligados com a gente. E, Júlia, é muito interessante. Eu vou fazer aqui uma extrapolação do raciocínio para a gente entender o papel da tecnologia, né? Existe um clichê aí que todo mundo escuta e todo mundo fala, que, por exemplo, o Uber é a maior empresa de locomoção sem ter nenhum carro. O Airbnb é a maior empresa de hospedagem sem ter nenhum quarto, nenhuma estrutura física. E aí, quando a gente olha para a evolução da pesquisa clínica, eu posso ser um centro ou um agente de uma pesquisa clínica de altíssima qualidade só porque, mas não necessariamente eu tenho a estrutura física, mas eu tenho a tecnologia onde os dados estão, e aí eu permito essa colaboração. Esse papel de colaboração, a tecnologia ela é imprescindível. Não há colaboração eficiente para a gente ganhar escala sem a tecnologia. E aí que tem um espaço, um potencial enorme para as empresas digitais que fazem um bom trabalho coletando e trabalhando dados dentro da ética, da LGPD desses pacientes. Exatamente. Para navegarem ou explorarem este mercado de pesquisa clínica. Conta um pouco desse contexto para a gente. Isso também é um conceito que vem ganhando bastante força, né, nos últimos anos, que é o da gente, além da gente ir atrás do paciente, é o da gente buscar onde estão os dados, né? Que para gerar evidência, eu preciso encontrar os dados. Eu trabalho o dado, eu gero evidência. Onde eles estão? Você imagina se cada vez que eu quero descobrir algo novo, né, uma solução, eu tenho que gerar, né, esses dados, novas coletas, novos questionários. É um trabalho imenso, é um trabalho que não acaba. Mas tem muito dado que é gerado no cotidiano, da prática clínica, que é o dado de mundo real. Isso é dado da prática, isso é dado administrativo, né, dado até dados ambientais, dados de condições climáticas. É muito dado que existe. Então, hoje em dia, a gente tem buscado fontes mais diversas desses dados. Para quê? Justamente para facilitar o trabalho de quem está ali no dia a dia. Quer dizer, se eu já tenho esses dados do cotidiano, eu não preciso ficar fazendo retrabalho, né? Eu só tenho que me preocupar em gerar a informação que não existe ali. Então, esse conceito é o conceito atual. A tecnologia ela está
evoluindo, ela já existe de forma a gente ter uma interoperabilidade, né, e um aproveitamento da informação que já existe para ser mais rica, né, e ser mais ágil a geração de evidência. Então, não são mundos que estão à parte um do outro, mas está junto, né? O mundo em que eu preciso prospectivamente gerar informações que eu ainda não tenho, mas ao mesmo tempo eu também me armo de todas essas outras informações que já tem e que eu não preciso ficar retrabalhando, né? Excelente. E aí, Júlia, eu costumo dizer que, por exemplo, as principais, as pessoas que eu quero que trabalhe comigo, por exemplo, na SD Conecta, são as pessoas que são capazes de fazer as perguntas corretas, não as pessoas que têm as respostas corretas. Por quê? A gente precisa juntar todos esses dados, fazer as perguntas corretas para que os dados nos tragam as respostas. Perfeito. E aí a gente gera informação e conhecimento. E aí tem essa onda, né, de real world evidence, né, evidência de mundo real, onde cada vez mais a gente tem mecanismos, ferramentas, plataformas, estruturas tecnológicas em que o paciente imputa, coloca, ou o profissional de saúde, ou os provedores de saúde, colocam dados cada vez mais em maior volume e em melhor qualidade. Uhum. E para que essa ponte aconteça, a gente precisa de profissionais, de cabeças, de mentes que estejam abertas a buscar as perguntas corretas, a fazer essas perguntas para juntar o que a gente tem de físico, que são os hospitais, os centros de referência, muitas das vezes aqueles que já estão chancelados, que já estão aprovados nos órgãos que aprovam, mas também aproveitar essas evidências de mundo real que estão cada vez mais frequentes, com dados de melhor qualidade e em maior volume. Como que você vê o Brasil caminhando nisso, comparando com a Europa ou o Reino Unido, onde você está? Essa colocação, você colocou algo que, obrigado por você ter colocado, que é justamente o conceito de que o que é preciso é fazer a pergunta, não a resposta. Então, o pesquisador, ele não defende a resposta, ele defende a pergunta e o melhor método de responder. Então, isso parece um conceito fácil, mas ele é tão difícil de ser assimilado, né? E é muito importante. O Brasil vem se colocando muito bem, né, em relação aos demais países. Por quê? A nossa lei de proteção de dados, ela é uma lei que é muito parecida com a lei europeia, né? Então, quando a gente veio para cá e começa a se depara, né, das nossas tecnologias e das nossas práticas no Brasil para cá, as pessoas, mas não sei o quê, mas aquela lei parece, gente, a gente já faz isso, né, do Brasil. Então, a gente já tem essa base da lei brasileira, que ela já é uma lei bem estruturada, né, a lei de proteção. Os órgãos regulatórios brasileiros, eles também têm se trabalhado, têm se envolvido bastante, né, com a Anvisa. Ela é membro do ICH, que é o International Committee of Harmonizations, que junto com os demais órgãos reguladores, o órgão europeu, o FDA, e eles têm comitês que vêm trabalhando juntos para um melhor entendimento, né, de como utilizar estes dados de mundo real para a regulação, mas também de como melhor regular e harmonizar, né, as práticas, as terminologias desses conceitos de métodos mais inovadores de pesquisa clínica, né, os chamados os ensaios clínicos descentralizados, onde a gente usa muita tecnologia. Então, eu vejo o Brasil se colocando de uma forma muito
muito presente, né, porque também tem colocado pessoas para bem representá-lo, né, junto a esses meios internacionais, e de uma forma a gente está acompanhando, contribuindo, mais importante do que acompanhar é contribuir com esse racional e crescer ao mesmo tempo, né, com os outros países. Então eu vejo que é um momento bem interessante, né, e uma participação muito importante do Brasil junto a esses outros meios também, graças a Deus. Isso é muito, muito positivo. Sensacional. E Júlia, você trouxe também uma coisa que eu acredito muito. Às vezes, essa palavrinha assim, essa frase, né? A gente busca pessoas que fazem perguntas bem feitas e não as respostas, né? E não tem as respostas. Também é um clichê, a gente escuta isso muito. Mas, como você bem disse, o quanto é difícil, a começar por nós mesmos, Júlia. Nós todos aqui que estão escutando, eu, você, nós fomos treinados para responder perguntas. Quem é o bom aluno? Quem é o bom médico? Quem é o que passa no concurso? Quem é que passa na melhor prova de residência? É aquele que responde melhor as perguntas que foram feitas. A educação ainda não chegou a uma maneira de testar, de avaliar, através da meritocracia, as pessoas que fazem as melhores perguntas. Perfeito. Então, a nossa mentalidade é sempre querer trazer a resposta, porque nós fomos treinados para isso. Os bons, os que sobem, ascendem profissionalmente, são as pessoas que respondem melhor as perguntas que foram colocadas. Só que num mundo em que cada vez mais eu tenho muita informação, eu tenho muito dado e ninguém é capaz de saber um grande volume de respostas, eu começo a ter valor quando eu sou capaz de fazer boas perguntas, porque essa tecnologia vai me dar a resposta. E, voltando ao começo do podcast, esse é o desafio seu da pesquisa, esse é o desafio meu enquanto empreendedor, de sempre me esforçar para trazer perguntas e não respostas, sempre liderar pessoas para trazerem perguntas e não só respostas, e viver esse equilíbrio que é muito novo, que é uma mudança, creio, de educação e tudo mais. Mas só para fazer esse ponto, essa reflexão, o quanto isso é realmente difícil ser executado na prática. E aí, Júlia, para a gente avançar nesse tema, eu queria fazer uma hipótese aqui. Vamos supor que agora você tem uma caneta, uma chancela, para você poder mexer nas peças do Brasil no ecossistema da pesquisa clínica. Você agora é capaz, por força política, econômica, eu te ofereço um ambiente aqui que você pode aproveitar toda a sua experiência para fazer mudanças no ecossistema da pesquisa clínica brasileira. Qual seria esse cronograma de mudança? Onde que você começaria? Como que você começaria a propor mudanças ou contribuir para a evolução da pesquisa clínica brasileira? Olha, eu trabalharia muito em 2 pontos, que são regulatórios. O primeiro ponto é a gente aproveitar o conhecimento e a experiência que nós tivemos na época da pandemia, em que durante a pandemia havia um processo mais ágil de aprovação de projetos de pesquisa voltados para os temas da pandemia devido à emergência e que eram feitos com todo o rigor e com toda a qualidade e que tornavam o processo todo mais ágil, né? Que a gente conseguisse começar um projeto muito mais rápido e evitasse as múltiplas aprovações que a gente precisa ter hoje, né? Porque hoje a gente, para fazer um projeto multicêntrico, eu preciso aprovar no centro coordenador, e se eu tenho 30 hospitais participantes, eu tenho que aprovar em todos esses outros hospitais. Então, esse seria um passo muito importante, né? Da gente evoluir mais rapidamente para essas aprovações
únicas no país, a exemplo do que já ocorre na Europa, no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, onde já acontece assim. O Brasil tem evoluído para, né, os centros que são credenciados da CONEP, né, com poderes de CONEP regionais. É um caminho. Se eu tivesse esse poder, eu tornaria de alguma forma esse caminho mais rápido, né, colocando pessoas para a gente dar força, né, mãos para que possa ser de fato viável isso representa um diferencial enorme. E o outro ponto regulatório é a gente ter um entendimento melhor de segurança, de utilização e de propósito de dados de rotina, né, para que a gente consiga melhor utilizar e ter maior interoperabilidade de dados de múltiplos locais diferentes, para justamente a gente não precisar recoletar dados que tem no seu hospital, no hospital do nosso colega. Eu tenho 3 bases de dados diferentes, eu consegui ter essa interoperabilidade. Eu trabalharia com essas 2 frentes, e isso eu acho que fará um grande impulso, né? Trará um grande impulso para a pesquisa brasileira, porque este é um movimento já bem forte aqui na Europa, e que a gente precisa olhar com mais cautela, no sentido de que é necessário, né, a gente evoluir, e há como evoluir com segurança, com ética e com qualidade, mas é preciso evoluir. Eu faria essas 2 coisas. Perfeito, muito interessante. Então, essa redução da burocracia, né, retirar atritos, melhorar processos na parte de burocracia, e a segunda tão sonhada interoperabilidade, que tem seus desafios, e eles não são poucos e nem pequenos. Uhum. Mas, Júlia, como que funciona aí do ponto de vista do paciente? Estados Unidos, algumas pesquisas, o paciente pode receber para participar da pesquisa. Como funciona no Reino Unido, na Europa, e como que você enxerga isso do paciente receber para participar de uma pesquisa? Isso existe, mas são situações bem restritas, né, na verdade. Então, são mais restituições quando são pacientes rígidos que estão participando de um estudo para de fase 1, para encontrar a dose ideal, e são situações de menor risco para esses pacientes. Eu acho que o maior envolvimento do paciente, ele não vai acontecer por a gente colocar esse tipo de restituição, né, financeira, mas sim para os nossos pacientes compreenderem o benefício que eles têm de participar. Às vezes esse benefício ele não é direto, é um benefício indireto, né, da participação da pesquisa, e é mais de entender que eu estar participando de um projeto, eu estou sendo melhor observado, né, pelos meus médicos, eu tenho mais pessoas olhando por mim, olhando outros aspectos da minha saúde, e as equipes que promovem pesquisas, isso é sabido, existe pesquisa sobre isso, mostrando que os hospitais que promovem pesquisas, eles têm um desempenho de qualidade de atendimento melhor, né, do que locais onde não há pesquisa. Então, eu creio que a gente tem que trabalhar mais no sentido educacional. Aqui no Reino Unido existe mais forte esse movimento de envolvimento, né, dos pacientes, inclusive envolvimento dos pacientes no momento de desenvolvimento dos projetos, né, de colocar pacientes para opinarem no sentido de o que é importante para eles em relação àquele problema, aquela doença.
né? Então, existem esses grupos, isso é mais forte, existem os centros de pesquisa que já trabalham com grupos de pacientes voltados para isso, e o Brasil ainda não tem este tipo de cultura, né? A gente precisa começar a trabalhar um pouco mais na base de uma maior parcela da nossa população ter um conhecimento mais da base do que pesquisa traz e por que pesquisa é importante. Então, eu vejo que o papel maior do envolvimento ele deva ir para este lado e não para a questão de remuneração, né, de compensação financeira, a não ser assim uma restrição por o transporte, algum gasto, alguma coisa específica. Vejo dessa forma. É mais na linha educacional e apresentar os valores, os né? valores, o paciente pode agregar valor para ele, para a saúde dele e para a cidade que ele está, para o país. Perfeito. Júlia, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um conselho, algo que você queira compartilhar com a nossa audiência. Olha, eu acho que não sei se um conselho, talvez uma dica, uma motivação é a gente treinar o nosso exercitar no nosso dia a dia, o nosso pensamento de prática clínica baseada em evidência, né? Que eu acho que isso que é a base da pesquisa, da onde que vem as questões, né? Da onde que a gente faz as perguntas, mas é onde também eu começo a pensar para cada paciente que eu tenho, né? Onde que ele se encontra naqueles estudos que eu estou lendo, né? Onde é que eu tenho as respostas desses estudos e onde é que ele não se encontra. Então, acho que isso eu creio que seja parece simples e parece banal, mas eu creio que seja o maior catalisador de transformação, é o verdadeiro pensamento de prática baseada em evidência. Sensacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Desejo muito sucesso na sua carreira, na sua nova casa agora, chegando no Reino Unido. Sucesso com a EP Health, a empresa que você é sócia. E obrigado por compartilhar esses conceitos tão importantes aqui com o nosso público. Eu que agradeço e foi um prazer. Valeu, Júlia. Pois é, meu amigo, chegamos ao fim aqui de mais um episódio. Você pode nos assistir no YouTube com imagem, você pode ouvir no Spotify, Deezer, na plataforma de podcasts da Google, da Apple Podcasts. Lá você pode dar estrelinhas, que é a avaliação. Lá você pode compartilhar, copiar e colar o link nos seus grupos de WhatsApp. Lá você pode seguir a gente, porque aí você é notificado. Lá você pode dar like. Lá você pode comentar, gostei, não gostei. Eu amo ler os comentários, sempre respondo quando possível, quando está dentro da minha alçada. Então, é muito bom interagir com você. É isso que nos mantém vivos aqui. Essa interação com o público que é o mais legal de fazer um podcast. Acreditem nisso. Quando você interage comigo, eu ganho muita energia para fazer mais e mais podcasts. Esse é particularmente o meu propósito. Então, interaja comigo, seja de qualquer maneira dessas que eu falei, @Lorenzo Tomé, LinkedIn, respondendo perguntas, dando like, enfim, a sua interação é muito importante. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.